fazer isso. Agora é falar com as pessoas. Boa noite, meus irmãos. Oi, gente. Eu vou contar uma história. Isso, contar a história. A carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon? Isso. Então, meus irmãos, boa noite. É uma historinha hoje, Graça né? e paz. Nós estamos aqui mais uma vez, tá bom? E mais uma vez a gente tá aqui. Amanhã a gente vai fazer mais uma. Então, pra gente, irmãos, é um privilégio estarmos aqui. Prax. Deixa eu vou falar um pouquinho, depois você continua. Viu, meus irmãos, é um privilégio estar com vocês aqui, tá certo? Fica aqui só para o vou falar. Então, meus irmãos, nós vamos hoje, tá certo? Nesse dia a gente vai estar tratando da carta de Paulo a Filemon, que é uma carta importante, né? Tá certo? Você tá botando a língua feia, tá ficando feio. Tá bom? Nós vamos orar, irmão, para a gente começar, tá certo? A Maria já vai se despedir, que ela vai ali continuar, né? E tchau. Pronto, dá tchau para todo mundo, tchau para a mamãe, para Fran pequena, pronto. Boa noite pro pessoal. Ela tá dizendo. Pronto, então só dizendo boa noite para você. Tchau, gente. Amanhã a gente vai fazer mais uma, tá? Pronto. Já vou voltar, tá? Vai lá. Então, meus irmãos, nós vamos fazer essa oração enquanto os irmãos estão chegando, tá bom? Para a gente tratar do assunto, né, proposto nessa noite. E hoje, como eu estava dizendo, irmãos, antes que os irmãos cheguem, eu vou dar um aviso. A gente quer falar sobre dignidade, amor e perdão, tá certo? Esses são os temas, os assuntos que são tratados, né, os afetos que a gente encontra nessa carta que Paulo escreveu ao seu amigo Filemon, na cidade de Colossos, né? Tá certo? Essa carta é uma carta de intercessão a um escravo fugitivo chamado Onésimo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, vamos estar orando, depois a gente dá uns avisos, tá bom? Um abraço já a todos, a Samela, a Fran Pequeno, o Leandro, a Gabriele, também a nossa irmã Silvana Lima, que está mandando aqui um beijo para Maria. Hoje ela fugiu antes da oração, que está ali assistindo um desenho. Tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui, que Tu nos tem concedido, ó Pai, a gente se encontrar com os Teus filhos, os Teus servos, as Tuas servas, ó Deus, nessa rede social, nesse encontro virtual, onde aqui a gente tem como objetivo, ó Pai, também, Senhor, a fomentação de um encontro espiritual. Nós Te agradecemos por isso. Eu Te peço a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casal, cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança. Eu Te suplico a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a gente tem alguns avisos, né? Como a gente também tem essa cobertura, né, que a gente quer fazer através das lives, não só a palavra, mas também fazendo um momento de intercessão na oração da madrugada, e através disso a gente faz esse feedback, né, que é exatamente a gente fica dando os relatórios das pessoas que a gente está orando, está intercedendo, tá bom? A dona Marta, que é a senhora que a gente está orando por ela, né, que ela ia fazer uma cirurgia ontem, né, para remoção de um caroço no pulmão, tá certo? Ela está bem, está se recuperando. Isso, está ainda, claro, hospitalizada. E aí a pastora Raimulinha passou para a gente esses relatórios, né, de que ela está se recuperando bem, mas a gente deve continuar, né, a intercessão por causa, né, da natureza do caroço, né, por ser grande, e os médicos, né, precisam ainda, eles removeram, né, a maior parte, né, do caroço, diz que mais de 90%, né, sem tanto dano, mas aí tem a questão, né, da biópsia e tudo, e vamos continuar orando, né, tá certo? Pela dona Marta, a cunhada da pastora Raimundinha. Vamos continuar orando também pela dona Maria, né, que a gente comentou ontem. Era uma senhora que está com Covid, né, recebeu alta ontem, mas teve que voltar ainda ontem, porque teve, né, uma piora, mas a nossa irmã Fran Pequena falou que ela já melhorou hoje, a gente fica feliz, de modo que vamos continuar orando, né, pelas
pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece. Um abraço, nosso irmão Eliseu Mendes, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, aqui no Instagram. E a gente vai continuar, irmãos, nesse propósito, orando, né, tá certo, pelos irmãos, na oração da madrugada e também, né, passando isso para outras pessoas, né, que também fazem parte dessa rede de oração, tá certo, como pessoal, não só os irmãos da nossa igreja, mas o pessoal da Igreja Presbiteriana Independente, né, que também vários grupos que a gente vai passando e os irmãos vão estar orando, né, uns pelos outros, tá certo, e intercedendo. Também devemos orar, irmãos, pelas inúmeras famílias, dezenas, centenas de famílias que se encontram, né, enlutadas por ocasião, né, da perda dos seus entes, dos seus parentes, tá certo? Esse é um período bem dramático, da qual a gente também pede a Deus, né, que derrame sobre as famílias enlutadas muita consolação, né, nesse período em que as pessoas, né, estão passando, né, por esse luto sem velório, né, já que a maioria dos lutos que as pessoas estão vivendo com esse outro drama, dentro do luto, um outro drama, que é o drama de não poder, né, oferecer, por causa do Covid, né, um velório, né, para as pessoas, de modo que a gente tem colocado a nossa igreja à disposição. Eu sei que isso para muita gente, para os cristãos, é bem diferente, né, tá certo? Por causa, né, de muitas tradições, mas a gente tem oferecido também não só a nossa cobertura espiritual, né, de orar pelos amados, pelas pessoas, qualquer que seja a pessoa, tá certo? Não tem a ver, não diz respeito só às pessoas que confessam, né, a nossa fé, mas a gente tem oferecido também a nossa igreja para um serviço espiritual, tá certo? Para fazer sim uma liturgia para aquelas pessoas que não puderam, né, fazer um culto fúnebre ou até mesmo uma missa de sétimo dia, e as pessoas quiserem, né, que a gente possa oferecer esse serviço espiritual, tá certo? De fazer um momento ali como um memorial, não é culto aos mortos, mas é respeito aos vivos, irmãos, tá certo? Ao trabalho de luto, que a gente sabe que é extremamente importante, tá certo? Ter aquele momento como um memorial, tá certo? Daquela pessoa que partiu, de modo que a gente, não é a primeira vez, a gente já fez outros trabalhos relacionados a isso. Pessoas queridas, amadas, muitas delas nem eram cristãs, pediram para fazer, tá certo? Uma liturgia em memória, uma pessoa que partiu, e a gente fez, tá certo? Para atender aquela família. Foi um momento, sabe, muito importante, muito ímpar para aquela família, da qual a gente criou um laço, um afeto com aquela família, de modo que aquela família continua, né, ligada com a gente, ouvindo a palavra de Deus. De modo que eu acho que é o mínimo que as igrejas devem oferecer ou podem oferecer daqueles que têm, né, essa evolução espiritual e essa maturidade, tá certo, de oferecer à igreja, o templo, para fazer uma liturgia, né, uma liturgia fúnebre para aqueles que partiram, isso em homenagem a eles e em respeito às famílias que ficaram e que não puderam, né, oferecer nenhum tipo de velório para essas pessoas, um velório digno, tá bom? Então nós vamos fazer essa leitura, irmão. Você pode abrir, se você quiser, a sua Bíblia, e eu peço também a alguém que anote, é bem facilzinho, entendeu? É a carta de Paulo a Filemon, tá certo? Carta de Paulo a Filemon, ali bem pertinho já está no final das epístolas. Aí você encontra, tá certo, Filemon entre as cartas paulinas, né, bem já ali no final, né, do Novo Testamento, se encontrando ali, por exemplo, com a carta aos Hebreus, né, você encontra a carta de Paulo a Filemon, tá certo? De modo que depois de Filemon já é Hebreus, ou seja, é assim na listagem, né, já é a última epístola, né, do apóstolo Paulo, tá certo? Depois de Filemon já é Hebreus, e aí você
vai adiante. Eu queria ler essa carta, tá certo? É apenas, como vocês sabem, apenas um capítulo, por assim dizer, ou como alguns gostam de dizer também, é uma carta de 25 versículos, tá certo? Eu queria contar a história, dessa carta, porque é uma carta que trata de alguns afetos extremamente importantes para aqueles que foram alcançados pela obra da cruz, pela obra da graça, por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que declaram serem seguidores de Cristo, e esses afetos que a gente vai estar tratando aqui, porque o tema dessa mensagem de hoje, desse estudo, é a beleza da dignidade, do amor e do perdão. A gente vai encontrar aqui um pastor, o apóstolo Paulo, em prisões, que escreve a carta a um amado seu, lá da cidade de Colossos, um dos seus discípulos, e intercede em favor de um escravo agora convertido, que se encontrara com Paulo por ocasião da sua prisão, no ano 62, quando Paulo foi preso, provavelmente naquela prisão domiciliar, da qual o livro de Atos, ali no capítulo 28, ele encerra com Paulo preso. Então, provavelmente foi durante esse período, já que Filemão é também uma das cartas da prisão. O próprio texto faz essa declaração, eu, Paulo, o prisioneiro, de modo que Paulo, por ocasião dessa prisão, deve ter encontrado o garoto Onésimo, escravo fugitivo, como a carta dá conta, tá certo, que havia dado prejuízo ao seu senhor, tá bom? E a gente vai estar tratando alguns aspectos disso. Um abraço ao nosso irmão Nanado Souza. Vamos fazer essa leitura, irmãos? Vamos? Então diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo estava acompanhado. Um abraço ao nosso irmão Lindenberg, Holanda. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, pessoas que faziam parte da família. O nosso camarada e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor e da do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: olha, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade ou o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Boa noite, nosso irmão Lindenberg. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo, eu tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, ou seja, foram supridas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, Paulo está fazendo um apelo, peço-te por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, como escravo, fugitivo e também rebelde, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornei a enviar e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Torna a receber ele. Algumas traduções, eu acho elas melhores, que diz ele que é o meu coração. Geralmente eles usavam as expressões para se referir às questões afetivas, como entranhas. Algumas traduções colocam mesmo coração, cardia. Eu bem quisera, Filipenses versículo 13, eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, já que Paulo reconhece que Filemão tinha primazia sobre Onésimo, já que ele era escravo seu. Mas nada quis fazer sem o teu
é ser um teu parecer ou consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas que fosse voluntário. Né? Paulo disse, olha, eu não quis me apoderar da tua propriedade, do rapaz que era teu escravo fugitivo, para que o benefício não fosse tipo por força. Ah, eu não queria não, mas já que ele já está aí, deixa, né? Mais ou menos aqui, aquelas forçação de barro. Paulo diz que não quis fazer isso. Nada eu quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas que fosse voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Aí Paulo fala de uma elevação espiritual, porque a recomendação de Paulo é que Filemão não recebesse apenas ou mais como escravo, mas como seu irmão em Cristo, da qual essa relação era infindável e era eterna. Por isso que ele usa essa expressão, para que o retivesses para sempre, como irmão, como amado no seu coração. Não já como servo ou como escravo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E tem mais, se te fez alguma coisa, se te deve algo, eu te devo, tá certo? Eu te devo alguma coisa, ou te deve alguma coisa, né? E se ele fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo diz, olha, deixa que eu resolvo. Eu assumo a dívida dele. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. Então, Paulo queria não usar, né, da sua autoridade apostólica, nem, né, daquele chamado assédio moral, religioso, por causa da sua posição, de ser, sim, um alto dignatário. Paulo não quer usar disto. Sim, irmão, eu me regozijarei, versículo 20 de Filemão, no Senhor. Então recreia as minhas entranhas, ou alegra o meu coração. Lane Tamara, né? Alegra o meu coração. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu peço, ou mais do que eu digo. E juntamente prepara-me também pousada, né? Porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo, né, tinha a intenção, a pretensão de poder chegar ainda àquelas duas cidades. Éfesos e Colossos eram cidades próximas, e Filemão, né, habitava na cidade de Colossos. Saúdam-te Epáfras, né, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Ele faz a mesma lista, né, das pessoas que também da qual participavam da igreja de Éfeso, e ele saúda essas pessoas. Saúdam-te também Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, essa é uma daquelas cartas, sabe, irmãos, onde a gente encontra a essência, né, das relações cristãs, de como elas deveriam ser. Às vezes a gente, né, é preciso fazer palestras, seminários, simpósios sobre comportamento, sobre ética, sobre moral, sobre como é que os cristãos devem, né, se relacionar, como que tem que acontecer, né, o nosso trato e os afetos produzidos por esse encontro com o outro. Mas a carta de Paulo a Filemão, né, trata dos grandes afetos extremamente necessários para uma fé sadia e para uma relação salutar dos seres humanos, porque essa carta ela trata da beleza, da dignidade, do amor e do perdão. Ela é uma carta endereçada, né, a Filemão, é uma carta, sabe, de súplica, é uma carta de intercessão de um pastor apaixonado pelas suas alminhas, pelas suas ovelhas, sabe, que não quer de maneira nenhuma abusar do benefício, da dignidade que ele exerce por ter
uma liderança espiritual sobre o outro, mas tenta resolver, sabe, irmãos, uma questão de natureza social, posto que Onésimo era, sabe, o escravo. E naquele tempo, tá certo, as estruturas sociais, elas permaneciam do mesmo jeito. Jesus veio e partiu, e ele não quis questionar essas estruturas. Disse, olha, meu reino não é desse mundo. Se os homens não evoluem e eles ainda tratam uns aos outros como escravos, Jesus não veio tratar dessas questões. Ele disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aos senhores caberiam isso, essa revelação de que aquele que de algum fato oprime, aquele que escraviza, é também uma pessoa escravizada, porque é da natureza da escravidão, isso também é a opressão. Então, quando o Cristo nos habita, quando o Cristo revela a sua palavra, a sua verdade, o seu caminho sobre a nossa vida, a gente entende o significado de, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí Paulo quer tratar desse assunto aqui, porque estava preso e na sua prisão encontrara um jovem, esse jovem, um escravo fugitivo. Provavelmente a prisão era em Roma, pelo fato de que Roma era uma boa capital para fugitivos, A distância de Roma para Colosso, mais ou menos 2.000 quilômetros, isso? A gente fala de um continente, outro continente, Ásia Menor para a Europa, Então havia muito isso. Por ser uma cidade cosmopolita, facilitava muito o processo, para que as pessoas que tinham alguma dívida, as pessoas que estavam devendo alguma coisa, ou a justiça, ou algo, os fugitivos fossem para lá. Provavelmente por esse motivo, Onésimo, andando por lá, deve ter também, já que ele era um escravo fugitivo. E pela carta a gente entende que Paulo dá a ideia de que provavelmente não só ele fugira, mas furtar alguma coisa, Houve um dano, houve uma perda. Então, quando Onésimo saiu de lá, provavelmente levou alguma coisa de Filemon, e Paulo teve consciência disso, porque cuidou do garoto, evangelizou ele na prisão, viu que o arrependimento dele foi verdadeiro, e aí é que Paulo resolve interceder, porque sabia dos direitos de Filemon, e ele não questiona isso. Um abraço, nosso irmão Arnaldo Fonseca. Paulo não questiona a autoridade ou poder que Filemon tinha sobre Onésimo. Pelo contrário, ele faz um apelo, diz que não quer usar do seu assédio moral, religioso, para impetrar sobre Filemon uma obrigação de atender, de receber Onésimo a qualquer custo, porque Paulo queria. Não, Paulo não faz nada disso, irmãos. Paulo sabia, tinha uma estreita relação com Filemon, sabia quem ele era, deu testemunho disso, disse, olha, versículo 5, eu ouvindo falar do teu amor e também da fé que tens para com o Senhor e para com todos os santos. Paulo reconhecia, esses atributos, reconhecia que Filemon era um homem de Deus e faz os apelos que faz. Porque Paulo agora estava diante de uma situação bem delicada. Encontrara com o escravo de Filemon, esse escravo, reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Paulo certamente o convence a voltar de onde ele caiu, de onde ele partiu, acertar suas dívidas, suas querelas, para caminhar sobre essa terra de maneira sóbria, não devendo nada a ninguém a não ser o amor. Certamente Paulo recomenda. E o garoto diz, não, Paulo, eu saí de lá, entendeu? Eu fiz um dano, eu fiz um roubo. A carta dá conta disso, de que de fato havia isso, havia certamente uma dívida a ser paga, e Paulo escreve essa carta a Filemon para fazer esse apelo. Isso é uma carta de intercessão, é uma carta de um pastor que manifesta os seus afetos de alta dignidade, e exalta também a dignidade de Filemon, isso, mas é uma carta que declara essa beleza da dignidade, porque nós somos dignos, nós temos que ser dignos nas relações, nos tratos.
E quando eu falo de dignidade, estou falando de perfeição. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser digno. Tá certo? A perfeição é algo da natureza de Deus que Ele quer compartilhar com a gente, mas nós sabemos que a velha natureza nos habita. E para que a gente não seja tomado pelas vaidades, né, da religião, de nos acharmos superior, só porque a gente vai ali, faz oração, prega uma palavra, canta belíssimos hinos, e a gente muitas vezes se acha superior aos seres humanos só por causa disso. Paulo está tratando de um outro assunto, sabe? Houve uma falha, houve um dano, o cara era escravo, saiu, tá certo? Deu prejuízo, levou alguma coisa. Paulo não descarta isso. O garoto se encontra com Paulo nas prisões, se converte, passa a ser um discípulo de Paulo. Paulo, sabe, o convence de que ele estava errado, ele se arrepende de fato e diz que quer mudar de vida. E para mudar de vida ele precisa fazer o caminho de volta para chegar até a casa de Filemon, se reconciliar, sabe, com o seu Senhor. E Paulo recomenda: não recebe ele agora, sabe, como servo apenas, mas recebe ele como o teu irmão em Cristo. É muito importante, irmão, a gente, sabe, perceber assim, que hoje nós temos muita dificuldade, a gente vive numa constante situação de maldade liberada, né, sobre os outros. E isso, irmão, sabe, gera um certo impedimento para a comunicação do Evangelho como ele é, tá certo? Essa carta a Filemon é uma carta que exalta especialmente a dignidade que tem o amor, tá certo? E o perdão, porque é disso que a carta quer tratar, da beleza da dignidade do amor e do perdão, tá certo? Porque quando a gente aprende, irmãos, o amor do Pai, quando o amor do Pai, né, nos habita, nos constrange, a gente não tem outra alternativa a não ser, sabe, aprendendo a conviver com o diferente, com o opositor, a gente aprende a perdoar, tá certo? Foi assim que aconteceu com Filemon. Filemon tinha já, assim, alguns atributos. Paulo o exalta, dizendo: eu ouvi falar, né, do teu amor e também da tua fé, no versículo 5, que tem para com o Senhor e para com todos os santos. E ele diz: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, em que em vós há por Jesus Cristo. Eu tive grande alegria, tive também consolação, Paulo dizendo. E tive consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, né? Então Paulo, ele, sabe, apela para essa questão da graça, da filantropia que havia no coração, no compartilhamento no coração de Filemon. E ele faz isso. Ele lembra a Filemon de tudo que ele era, do que ele fazia, para falar, para interceder pelo garoto fugitivo, o escravo faltante, o escravo rebelde, o escravo, sabe, que deram prejuízo a Filemon. E ele diz, olha, peço-te, versículo 10, peço-te pelo meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões. Você vê que Paulo, ele, né, se declara aqui, no versículo 9 ele diz, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo. Ele chama o garoto de filho. Outros cristãos pós-modernos iam chamar Onésimo de ladrão. Isso não tem jeito, é um rebelde. Paulo diz, olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O cara era um contraventor, o cara era um enganador. Nisso Paulo encontra lá. Paulo estava preso inocentemente por pregar o evangelho. Onésimo estava lá porque era um escravo rebelde, fugitivo, né? E certamente, assim como roubara o seu senhor Filemon, certamente estava preso lá porque havia, né, roubado alguém. Mas é nesse lugar em que ele encontra o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, que eu gerei em minhas prisões, o qual no outro tempo esse garoto te foi inútil, porque era rebelde, era fugitivo, e da última vez que saiu te roubara, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu tornei a enviar. E é muito interessante isso.
Paulo apela, manda a carta, isso, para preparar o coração de Filemão, para dizer qual era a situação do menino. Olha, Onésimo, entendeu? Se converteu, preguei aqui para ele, ele reconheceu que estava errado, quer mudar, quer voltar, entendeu? Mas a situação dele é difícil. Eu quero que você receba, se ele estiver devendo alguma coisa, pode deixar que eu vou restituir quando voltar. Mas recebe ele, recebe. A intercessão dele é nesse sentido, irmão, e torna recebê-lo como se fosse a mim mesmo, as minhas intenções, os meus afetos, as minhas entranhas. O versículo 12 dá conta, né, que Paulo pede muito que Filemão captasse, né, os afetos que ele tinha, a vontade que ele tinha de ajudar o garoto Onésimo a se recompor, se retratar e seguir dali para frente, entendeu? Sendo um servo do Senhor e irmão de Filemão, o seu Senhor. Isso é muito bacana, irmão, a gente encontrar. E eu bem quisera conservar comigo, né? Paulo disse que o garoto mudou mesmo e que agora era útil de verdade. Paulo não estava contando uma historinha. E eu bem quisera ter ele aqui comigo, mas para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, né? Para que por ti, ou seja, como se fosse um presente, uma dádiva de Filemão, Paulo disse que teve o desejo, já que você é escravo dele, é fugitivo, eu vou aproveitar e você vai ficar aqui comigo. Depois eu escrevo para Filemão só para dizer, tá certo, que eu estou com algo que lhe pertence. Não, Paulo não fez isso, tá certo? Paulo não fez. Ele viu que o garoto seria útil, tanto é que ele faz essa declaração. Mas o versículo 14, olha o respeito, a dignidade, o amor e o perdão. Aqui é a dignidade, né, que nós estamos tratando aqui no versículo 14, irmão. Mas eu nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, né, mas fosse de maneira voluntária. Paulo disse, bom, eu poderia, tá certo? Filemão é meu discípulo e Onésimo também é meu discípulo. Eu posso não levar em consideração a situação social e eu posso agir, né, de maneira livre, mas Paulo não fez, nada quis fazer sem o teu consentimento acerca desse caso, porque eu sei que ele te deve, ele é teu escravo, propriedade, tudo, do ponto de vista das relações, né, sociais daquele tempo, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, e Paulo eleva, né, o seu discurso a uma categoria agora espiritualizada, se separou de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Porque agora Paulo apela para que Filemão o receba Onésimo como seu irmão, perdoando tudo. E agora a relação era diferente. Não era uma relação de imposição, de colonização do ser do outro, mas era, irmãos, uma relação estreitamente amigável, de comunhão. Era esse o desejo do apóstolo Paulo. Aí ele diz, né? Não já como servo, mas antes, né, mais do que servo, mas como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim no sangue, na carne, como no Senhor. Aí Paulo faz aquele apelo, olha, recebe ele não mais como escravo não, muito mais do que isso, recebe ele como o irmão amado. Você está entendendo? Isso é muito interessante, essa colocação de Paulo, né? Porque está nos ensinando, irmão, como é que a gente deve agir em relação aos devedores. Essa carta, sabe, é uma carta belíssima, né? Que nos recomenda sobre o amor, sobre o perdão, tá certo? Sobre a intercessão, sobre você se importar com o outro, com aquele que errou, com aquele que falhou, que caiu, incentivar, não usar a religião como um pretexto, um salvo-conduto para continuar como está e não resolver, não fazer o caminho de volta. Não, Paulo não faz isso. Paulo diz, olha, você errou sim, você é escravo dele, defraudou, vou mandar uma carta para que ele receba você de volta, para que você, sabe, resolva essa questão com ele, tá certo? É assim que Paulo faz. Não vai fazer uma oração e dizer, não, fica como está, não. Mas ele escreve a carta, pede a Filemão que recebe o garoto está disposto a mudar. Eu acredito que
Sabe, foi assim que aconteceu, que Onésimo retornou e puderam os dois, aquele que no passado era escravo, servir, não é isso, agora com alegria, compartilhar, participar da mesma fé, da mesma unção e da mesma adoração ao Senhor. Era isso que Paulo queria. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, que é o meu coração. Eu acho isso, sabe, muito interessante. O apóstolo Paulo, sabe, é um exemplo assim, de um homem, de um líder, de um sacerdote, de um apóstolo que intercede até os últimos momentos pela comunhão de Onésimo com o seu Senhor. Filemon, um abraço, nosso irmão Noemi Silva. E aí ele diz, irmãos, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, versículo 18, põe isso na minha conta, ele diz. Ou seja, a intercessão de Paulo, entendeu? Não está só no discurso, ele se coloca no lugar do escravo e diz, eu vou pagar a conta dele, tá certo? Bota tudo isso aí, anota o dano, a dívida, eu pago, eu quero ajudar esse rapaz, ele que é o meu coração, sabe, é meu filho, eu gerei ele nas prisões, e eu gostaria muito, Filemon, que você desse uma oportunidade para ele receber ele não mais como escravo, como empregado, como alguém para você humilhar, fustigar, não, recebe ele como irmão. É assim que Paulo faz, irmão. É assim que tem que ser a nossa caminhada. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio, né, a mim me deves, a mim te deves. Ou seja, para que Filemon não fosse constrangido, irmãos, dizer, não, eu tenho uma dívida com o apóstolo que é impagável, de modo que eu vou sofrer o dano por esse escravo rebelde, esse escravo fugitivo. Paulo diz, não faça isso, você não me deve nada, pelo contrário, eu estou lhe devendo, tá certo? Porque eu estou assumindo o lugar de Onésimo, vou pagar a dívida dele e quero que você o receba, não mais como escravo, mas como irmão. Aí o que ele diz aqui no versículo 20? Sim, irmão, eu me alegro de ti no Senhor. Então recreia as minhas entranhas no Senhor. Atende esse meu apelo. Que essa é uma carta também de apelação, irmão. Sabe? É uma carta de intercessão, de oportunidade para Onésimo. Coisa que às vezes é muito raro a gente receber a oportunidade, né, irmão? Escrevi confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo, mas farás. Juntamente, prepara-me também pousada. E Paulo está encerrando aqui, dizendo que tem desejo de passar uma temporada na casa de Filemon, talvez para estabelecer mais ainda esses laços. Mas Paulo, sabe, irmãos, diz, olha, eu, velho prisioneiro, estou escrevendo do meu próprio punho, estou intercedendo por esse garoto, antes rebelde, te roubou, sabe, trouxe dano, te abandonou, mas agora, sabe, ele foi gerado aqui nas minhas prisões, se arrependeu, quer voltar, quer fazer o caminho de volta. Eu gostaria que tu recebesse esses afetos, irmãos, que são extremamente necessários, né, para a nossa caminhada, né, numa sociedade hoje completamente preconceituosa, racista, e a gente fica sempre encontrando pretextos, né, para justificar, certo, essa nossa rebeldia, justificar esse nosso preconceito, essa nossa maldade que é muitas vezes replicada nas redes sociais pelo engajamento político, muitas vezes religioso, e a gente vai justificando a perversidade dos santos, achando, irmão, que tem que ser assim. Paulo diz, sabe, faz o apelo a Filemon, entendeu? Para que Filemon não agisse pelo revanchismo, pela raiva, pelo ódio, pela dívida, né? Pelo desapontamento, o abandono que sofreu por parte de Onésimo. Paulo
apela completamente, ele inicia, né? Você vê que a articulação de Paulo para o bem da relação de Onésimo com Filemon é uma articulação belíssima de uma pessoa que entende a beleza da dignidade, do amor e do perdão, irmãos. Paulo faz esse apelo e o faz de maneira muito sábia, exaltando os atributos morais que já habitavam o coração daquele Senhor. Olha, eu estou vendo aí, vejo, ouço falar do teu amor e da tua fé que tu tem para com o Senhor, o versículo 5, e também para com todos os santos. Então eu julguei que poderia escrever essa carta apelativa de liberação da dívida e também do ódio, para que tu também fique livre, porque o perdão, irmão, não tem a ver só com o outro, não. Tem a ver com seguir em frente. Você guardar mágoa, ressentimento para não perdoar, irmãos, é a mesma coisa de você estagnar, parar na beira da estrada e não seguir. Então pense nisso, irmão. Pense na beleza, certo, que tem, a beleza e na dignidade que tem o amor e o perdão. Pense nisso. Pense como muitas dores a gente poderia evitar se a gente não guardasse esses afetos negativos, aflitivos, irmão, sabe, que nos deixa muitas vezes paralisado, com o coração duro, impetrado, engessado, da qual a gente não consegue seguir adiante porque o nosso coração muitas vezes não fica sendo povoado por esses afetos revanchistas. Isso não faz nenhum bem, irmãos. Eu sei que o Jornal do Dia hoje, a gente tem visto uma igreja concorrencial e belicista, né? Uma igreja famigerada e famigerante. Então isso é um pouco, sabe, inútil, tá certo? Para a caminhada cristã, irmãos. Pelo contrário, Paulo diz, olha, não recebe ele com mágoa, com revanchismo, como escravo, eu vou me aproveitar, quero chegar no poder, entendeu? Para poder execrar, maltratar, humilhar aqueles que são os meus desafetos. Paulo não faz isso. Paulo diz, meu filho, recebe ele, não mais como escravo, mas recebe ele como teu irmão no Senhor. Essa é a beleza, irmãos, sabe? É a beleza da dignidade que nos dá o amor e o perdão. E se nós fôssemos, sabe, um pouco mais atentos, a gente iria descobrir que a gente evita muitas dores, muitas dificuldades, sabe, irmãos, na vida, se a gente buscar o amor e o perdão. A graça, o amor e o perdão são os temas principais aqui, irmão, dessa epístola, sabe, que é uma epístola muito importante, pequena, mas é uma epístola muito importante para a nossa caminhada, tá certo? De um lado nós temos o líder, já estou encerrando, irmão. Nós temos o grande pastor, intercessor, que, sabe, procura dar para a gente ali um quadro geral de como era mais ou menos as relações da igreja primitiva, tudo baseado, sabe, irmãos, na beleza do amor, do perdão, para que ele seguisse adiante. Paulo recomenda muito para que as pessoas não guardem mágoa, para que as pessoas não guardem revanchismo uns com os outros. E essa carta é um exemplo, sabe, belíssimo disso, de um Senhor que tinha todas as razões para não perdoar o menino, todas as razões para, sabe, até mesmo mandar executá-lo, já que ele era propriedade sua, e muitos senhores faziam isso, irmão, mandavam executar os escravos rebeldes, muitos faziam isso. Paulo, pelo contrário, estimula Filemon e coloca em ação os afetos de Cristo, que coloca em ação a beleza da dignidade, do amor e do perdão, e receba o garoto, não mais como escravo, mas como irmão no Senhor. Você já pensou nisso? Quantas pessoas, isso, dentro do teu ciclo social, familiar, que você não libera perdão? Perdão, irmão, guardar ódio, mágoa, ressentimento. Diz um adágio antigo que é a mesma coisa que você tomar veneno esperando que o outro morra. O outro não vai morrer. Não vai morrer, irmãos. Entendeu? A gente não pode esperar sem fazer nada, sem tomar uma atitude, sem expressar o amor e ficando parado esperando que o outro mude. O outro não vai mudar. Primeiro a gente muda, irmãos.
E quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Porque a gente só pode mudar o mundo, irmãos, com a renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Paulo já dissera isso em Romanos, no capítulo 12. Quer que as coisas mudem à sua volta? Está demorando? Na questão relacional você também tem fracassado? Você já pensou que no fato de que quando as coisas não estão mudando à sua volta, talvez seja o momento de você mudar? Paulo estava dando um privilégio para Filemon mudar. Você já pensou o motivo pela qual Onésimo fugiu e levou parte também do que não lhe pertencia? Por que dessa rebeldia, dessa fuga? Às vezes, irmão, sabe, a gente se perde nesse labirinto de julgamento querendo que o outro mude. E a alavanca que precisa ser puxada para que Deus opere, irmão, a mudança do outro, ela começa em você. A alavanca está aí, dentro de você, certo? Se a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda, irmãos, esse mundo, tá certo? Com o poder da palavra. Paulo fala em Romanos 12 disto, né? Que a gente não deve se conformar com esse aeon, com esse sistema de coisas, mas a gente pode transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento, tá bom? E o entendimento que eu estou tratando aqui é a beleza da dignidade do amor e do perdão, quando eles são colocados entre eu e o outro. Aí as coisas funcionam. Aí a gente sabe entender o Evangelho. Tá bom, meus irmãos? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nos ajuda, irmão, em oração. Em relação a esse vídeo também, eu louvo a Deus pelos irmãos aqui, né, do Instagram, a irmã Noemi, o Arnaldo, a Laine, né, Tâmara, o Nanado, Eliseu Mendes, todos os servos que entraram aqui, a Samela, no Instagram, nosso irmão Lindenberg Holanda, satisfação, seu Lindenberg está aqui conosco, a Fran Pequena, o Leandro, a Gabriela, a Silvana Lima, tá certo? Um abraço a todos os irmãos, vamos estar, irmão, intercedendo, tá certo? Pelos nossos irmãos, orem pela pastora Raimundinha, orem pela cunhada dela, a dona Marta, né, que fez a cirurgia. Interceda também, irmãos, pela Dona Maria, tá certo? Dona Maria, que ela é aparentada, né, da nossa irmã Cássia, que a irmã dela está aqui, a Fran Pequena. A irmã Maria é irmã, né, da sogra dela, tá certo? E vamos orar por ela, vamos orar uns pelos outros. E se os irmãos, claro, tiverem pedido oração, deixa aí no direct, então deixa aí, tá certo? No bate-papo, ou até mesmo nos comentários aqui, tá bom? Peço aos irmãos que antes de encerrar você, ou quando encerrar mesmo, você curte, dá ali um joinha, tá certo? E compartilha, irmãos, compartilha para que mais pessoas sejam também alcançadas por essa palavra, tá bom, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá certo? Peço muito a Deus que abençoe cada um de vocês e os recompense grandemente, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento, por esse encontro, pela tua palavra, pelo teu agir. Quero te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança. Abençoa os teus filhos, abençoa os casais, as famílias, os irmãos que estão aqui conosco, aqueles que ouvirão a posteriori. Abençoa todos, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E boa noite aos irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.